vocês aqui novamente. E hoje vamos conversar a respeito das novas medidas do governo federal. O pacote fiscal lançado pelo governo federal no último dia 12 de janeiro, que tem como objetivo a recuperação fiscal do Brasil. O Brasil, como todos conhecem, passa por um momento onde há um grande déficit na conta pública, ou seja, o valor que o governo gasta é maior do que aquele que ele arrecada. E para aumentar a sua arrecadação, o governo federal, por meio do novo governo presente, do presidente Lula e o ministro Haddad, promoveram uma reorganização fiscal, onde eles objetivam eliminar ou reduzir significativamente o litígio administrativo por meio de transações, modificações nas formas de decisão, dentre uma série de objetivos que vamos estar discutindo aqui hoje com vocês. Vamos lá? Vamos conhecer a primeira medida? A primeira medida foi a portaria PGFN número 1 de 2023. Trata-se de uma nova modalidade de transação fiscal. O que é uma transação fiscal? Você tem, antigamente, para a negociação, o pagamento, você pagava na forma da lei, ali em 60 vezes, como a legislação previa, ou você aguardava um refis, onde tinha uma desoneração de multa, juros por vezes e um prazo mais alargado para pagamento. Perfeito? Ocorre que o refis ele não ocorria sempre, ocorria uma vez a cada 4 anos aproximadamente. Com isso, principalmente após a pandemia, surgiu a possibilidade de transação. São oportunidades onde prevê redução do valor principal a ser pago e um prazo mais elástico para pagamento. Esse sim é a nossa transação fiscal, trazendo aqui de forma superficial ela, perfeito? Então o novo governo ele trouxe uma nova modalidade de transação, cujo prazo de atenção será de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de março de 2023, ali às 19 horas, tá? Essa transação nova, chamada de Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal, tem como principal objetivo, né, a transação de crédito que esteja um recurso pendente de julgamento no âmbito da Delegacia da Receita Federal de Julgamento ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, perfeito? Que sejam de pequeno valor no contencioso administrativo. Então, são aquelas questões que sua monta não são tão relevantes, tá? Obviamente que fazem falta para os contribuintes, mas para o governo federal é reconhecido como um pequeno valor, perfeito? Ou que estejam inscritos ali na dívida ativa da União. Essa proposta de transação prevê que serão considerados irrecuperáveis os créditos tributários que estejam em contencioso administrativo há mais de 10 anos, o que abrange uma grande gama de novos créditos passíveis de transação. O que acontecia na transação fixa que nós tínhamos, conforme o nível de recuperabilidade daquele crédito, havia descontos maiores ou menores, perfeito? Há créditos que o governo falava assim, olha, isso aqui é difícil recuperação, tá? E eles davam um crédito ali para eles receberem o máximo possível e não perderem tanto assim, tá? Também prevê, né, permite que os créditos tributários sejam liquidados mediante o pagamento de concessão de descontos de créditos considerados recuperáveis, né, como eu já falei para vocês, ou de difícil recuperação, utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, ou seja, permite que você aproveite os seus prejuízos fiscais, porque realmente a gente estamos saindo ainda de um momento de pandemia, se aproxima uma recessão, então se apresenta um grande momento onde muitas empresas passam por dificuldades financeiras, têm tido recursos zeros e, paralelo, ainda tem que arcar com suas dívidas com o governo federal. Então ele permite que você aproveite desse prejuízo para bater do valor da sua dívida. Permite também a utilização de créditos próprios ou adquiridos de terceiros,
detidos contra a União. E aí entra os famosos precatórios. Ou seja, você pode comprar um precatório com deságio e utilizar esse precatório para quitar a sua dívida com a União, perfeito? E aí não é apenas a União, as autarquias e fundações, ou seja, todos aqueles que compõem o governo federal, a União, você pode utilizar. Eu tenho um crédito aqui, um precatório do INSS. Você pode utilizar esse crédito, esse precatório do INSS para abater as suas dívidas. Perfeito? A única critério, e aí uma coisa que eu destaco aqui na minha fala, é que eu sempre utilizei a palavra precatório, ou seja, são valores que foram reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado. Perfeito? Então a pessoa já tem um título líquido e certo para receber do governo federal. Perfeito? E você pode utilizar utilizar ele para quitação ou amortizar o saldo devedor da transação. Então você não usa o precatório, não se destina à quitação integral, mas você vai abater da sua dívida parte significativa. Então está ali realmente valendo muito a pena. Perfeito, meus amigos. Chama-se atenção quanto aos créditos tributários que têm débitos judiciais vinculados, ou seja, você sofreu uma penhora, correu lá e fez um parcelamento. Então, antes desse crédito, dessa penhora ser transferida para a União, você realizou um parcelamento, o que te deixa mais tranquilo, lhe permite respirar para o pagamento das suas dívidas e você não perde aquele montante. Obviamente que imediatamente esse montante não é liberado para você, mas esse montante fica liberado até que, concluído o parcelamento, esse valor seja devolvido a você. Perfeito? Esses créditos judiciais que estão vinculados com contas judiciais serão transformados em pagamento definitivos ou convertidos em pagamento à União. Somente o valor que restar após essa providência é que será negociado. Perfeito? Então, exemplo, você recebeu hoje uma execução, uma intimação de uma citação de uma execução fiscal, você não respondeu a tempo, não promoveu as medidas ali para responder ao juízo ou para pagamento antecipado, o juízo determinou a penhora nas suas contas bancárias. Sua dívida é de 100 mil, você teve penhorado 50 mil reais. Para você não receber uma nova penhora de 50 mil reais, você realizou um parcelamento. Perfeito? Agora, antigamente você realizava o parcelamento de 100 mil, do valor total da sua dívida. Ao final desse parcelamento, era liberado os 50 mil de volta para você utilizar o seu valor ali, obviamente corrigido conforme a taxa do tribunal. Agora não. Agora, esses 50 mil que foram penhorados vão ser remetidos para o governo federal e abatidos da sua dívida na transação. Então, quando você for transicionar com eles, for solicitar o parcelamento, você não vai dever mais 100, vai dever 50 mil reais. Seu parcelamento vai ser apenas sobre 50 mil reais. Perfeito? A transação dos créditos tributários em contencioso administrativo fiscal poderá ser realizada em modalidade com ou sem entrada. Perfeito? E com benefícios estabelecidos a partir do seu grau de recuperabilidade. Ou seja, eles estão dando um incentivo para você não discutir administrativamente. Muitos clientes, por vezes, não ingressavam numa transação tributária, pois julgavam que o valor de entrada era muito alto, não conseguiriam pagar, mesmo tendo a possibilidade de parcelar esse valor de entrada. Agora não, agora estão dando a oportunidade, inclusive, de falar assim, olha, você não paga a entrada, você só vai começar a pagar diretamente as parcelas. Perfeito? A transação dos créditos tributários em contencioso de pequeno valor poderá ser realizada independentemente da capacidade de pagamento do contribuinte ou classificação da dívida. Não há restrição nessa modalidade aos créditos que estejam em contencioso administrativo. Então, meus amigos, o que ocorria por vezes? O empresário não conseguia arcar com as suas contas, a empresa estava ali praticamente falida, ingressava com um recurso administrativo justamente para postergar essa dívida. E ali levava-se anos. A empresa, enquanto está se levando anos para julgar aquele recurso administrativo daquele valor que a União está cobrando,
a empresa por vezes parava de funcionar. Então, ela deixava de desenvolver sua atividade, mas aquele passivo continuava, o que impedia justamente até a sua própria extinção. Agora o governo federal estabeleceu, olha, a gente vai permitir que todos possam aderir ao parcelamento, independente de sua capacidade, do momento, independentemente de garantias que ela possa dar para o pagamento desses valores. O objetivo, como a gente falou no início lá do vídeo, é o governo federal receber, estimular que os contribuintes paguem os seus valores que devem, principalmente os que estão em contencioso fiscal. Perfeito, meus amigos? Vamos lá, meu amigo. A próxima medida é a MP 1160, que dispõe sobre a proclamação do resultado do julgamento na hipótese de empate em votação no âmbito do CARF e trata de outras questões. Como que funcionava o CARF? O CARF é um grupo, é um conselho de julgamento, perfeito. Ali a nomenclatura específica é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e ele julga os recursos fiscais que passaram ali do primeiro momento da delegacia de julgamento da Receita Federal. Perfeito? Vamos tratar ali anterior até mesmo a 2022. O Conselho Administrativo de Contribuintes, ele é um grupo paritário. Então a gente tem membros representando o contribuinte e membros representando a Receita Federal em igual quantidade. Esses grupos de julgamento, essas turmas, são presididos por um presidente, que sempre é um membro da Receita Federal. Então, o que ocorria, por vezes, questões se chegavam ao empate, ou seja, tinha tantos votos dos contribuintes quanto os votos da Receita Federal, dos membros da Receita Federal. Com isso, a legislação estabelecia um voto de qualidade, que era proferido pela presidente da Câmara de Julgamento. Então, que sempre era um membro da Receita Federal. Então, tendenciosamente, esse voto do membro ia a favor do governo federal, o que levava a uma nova litigiosidade, pois essas questões que eram resolvidas pela voto de qualidade iam-se para o judiciário. Em 2022, por meio da Lei 10.522 de 2002, passou a prever que no âmbito do CARF, na hipótese de empate, o resultado do julgamento seria favorável ao contribuinte. Expressamente determinou também que o resultado do julgamento será proclamado desta forma, ou seja, na dúvida, o contribuinte ganhava. Você eliminou esse voto repetido, ou seja, você eliminou que a Receita Federal, que a União, tivesse um voto com peso 2. Estabeleceu igualdade de forças ali no Conselho de Contribuintes. Agora, por meio da MP 1160, essa modalidade foi encerrada. Essa igualdade entre contribuintes finalizou e retornou ao status quo ali anterior a 2022, onde o voto da Fazenda Federal, da Receita Federal, tem peso 2 quanto contribuinte. Além disso, a MP prevê que, na hipótese de o sujeito passivo confessar e concomitantemente, ou seja, confessei a dívida e efetuei o pagamento do valor integral do tributo que eu estou devendo até o prazo máximo de 30 de abril, perfeito? Após o início do procedimento fiscal e antes da constituição do crédito tributário, fica afastada a incidência tanto de multa como mora, como a da multa de ofício. Perfeito? Vamos lá? O que isso significa dizer, meus amigos? Significa que a Receita Federal implementou um objetivo, uma fiscalização na sua empresa, no seu negócio, ou até mesmo para você, pessoa física livre, jogou você na malha fina. Lançando você ali na malha fina, realizando a fiscalização, ele vai fazer a apuração. Você sabe que você deve um valor à Receita Federal, que por N motivos você não pagou, ou que você buscou escamotear esse valor ali nas suas finanças e não pagamento. O governo federal está falando para você, meu amigo, você tem até dia 30 de abril para pagar esse valor.
não vou te cobrar nenhuma multa de mora, perfeito? Não vou te cobrar multa de ofício. Você vai ser uma confissão. Você confessa e paga, que vai estar tudo normal. Tá, Ramon, mas isso já existia no CTN, uma previsão da confissão. Sim, existia a previsão da confissão no CTN. Ocorre que a previsão da confissão no CTN não previa a possibilidade de você realizar a confissão quando instaurado a fiscalização. Aqui, por meio da CMP, o governo federal está permitindo que você está sendo fiscalizado, confesse sua dívida. Perfeito? Então, ele está abrindo a sua possibilidade de pagamento. O procedimento previsto no CTN, no Código Tributário Nacional, era mais restrito. Era antes da fiscalização. Instaurada a fiscalização, você não podia fazer a confissão. Agora, com essa MP, até 30 de abril deste ano, você pode realizar a confissão, pagamento, mesmo que instaurado uma medida fiscalizatória, ali mesmo que você esteja passando por um procedimento fiscal. E, obviamente, desde que seja antes da constituição do crédito. Essa MP também definiu que o lançamento fiscal ou a controvérsia que não supere a 1.000 salários mínimos será considerada como contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, o qual será dado o mesmo tratamento no procedimento de pequeno valor que toca a transação e adesão. Perfeito, meus amigos? Então, você acaba até 1.000 salários mínimos, você vai ser ali, a adesão das transações de pequeno valor. Vamos conversar agora, meus amigos, sobre a MP 1159, que alterou as leis ali de PIS e COFINS, a 10.637 de 2002 e a 10.833 de 2003. O que prevê essa MP? Ela promoveu alterações em ambas legislações, passando a determinar que no cálculo do creditamento do PIS e COFINS deve ser excluído o ICMS que tem incidido sobre a operação de aquisição. Ou seja, como que funciona atualmente? A empresa do lucro real adquire determinado bem. Sobre aquele valor do bem incide PIS e COFINS. Perfeito? E ali, independe se ele está adquirindo de Simples Nacional, lucro presumido, perfeito? Se você é lucro real, você tem o direito de creditamento desse valor. E o creditamento do PIS e COFINS ocorre com base no valor do bem ali que você está adquirindo. Com essa alteração, a alteração da MP 1159, passa a ser excluído dessa base de cálculo o valor referente ao ICMS. Então a gente vai ter um desconto de ICMS, daí será apurado o seu crédito de PIS e COFINS. Essa alteração promovida por essa MP é passível de questionamento, na medida que a legislação do PIS e COFINS ainda prevê que a base de cálculo para a apuração dos respectivos créditos corresponde ao valor do bem, perfeito? E em sendo tributada a operação de entrada do bem, não poderia ser segregado o ICMS incidente na aquisição, já que se trata de parcela integrante do valor do bem transacionado, ou seja, negociado. Perfeito? Então aqui abre uma nova porta de contencioso tributário que infelizmente vai depõe contra o objetivo do governo federal com essas medidas adotadas. Perfeito? Vamos tratar agora da MP 1158, que alterou ali a Lei 9.069 de 95, dentre outras legislações. Perfeito? Aqui eu vou passar bem rápido. A MP 1158 ela passou a prever, estabelecer que o COAF passa a ser novamente vinculado ao Ministério da Fazenda e não ao Banco Central, como ocorreu ali durante os últimos 4 anos, perfeito? Retirou o COAF, a atribuição de combate a crime de lavagem de dinheiro, tá? O Conselho Monetário Nacional, o CMN, passa a ser integrado ao Ministério de Estado e Fazenda e que presidirá o Ministro do Estado e Planejamento, Orçamento, pelo plano.
Vamos lá de novo. O Conselho Monetário Nacional passa a ser integrante do Ministério do Estado da Fazenda, o que o presidirá pelo Ministro do Estado do Planejamento, do Orçamento e pelo Presidente. Olá, meu amigo, vamos falar aqui rapidamente sobre a MP 1158 e ali são apenas alguns pontos. Estabelece que o COAF voltará a ser vinculado ao Ministério da Fazenda e não mais ao Banco Central. Retirou do COAF a atribuição de combate aos crimes de lavagem de dinheiro e estabeleceu que o Conselho Monetário Nacional, a CMN, voltasse a ser integrante do ministro, passa a ser integrado ao Ministro de Estado da Fazenda, que presidirá pelo Ministro de Estado de Planejamento e Orçamento e pelo Presidente do Banco Central do Brasil. Perfeito, meus amigos? Então, essas foram as principais medidas, as principais implementações que o governo federal realizou no último dia 12 de janeiro, procurando a reduzir a litigiosidade. Meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui ao final do vídeo eu vou deixar um card com uma indicação de um vídeo, eu acho que é por aqui, indicação de um vídeo de um dos nossos últimos vídeos. Perfeitos, meus amigos, um prazer ter conversado com vocês. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.